nós estamos estimulando as pessoas a votarem em alguém. Quando a gente não vota em ninguém, a gente deixa livre o espaço para que qualquer pessoa possa ser eleito, aquele que os outros apoiarem. E, de repente, é exatamente um daqueles que a gente não gostaria de maneira nenhuma que fosse eleito. Então, é preferível nós escolhermos sempre alguém, nunca deixarmos para que essa escolha seja feita pelos outros, até porque depois nós perdemos o direito de reclamar. Nós não temos mais a oportunidade de dizer, poxa, eu queria tanto que fosse alguém e acabou sendo outra pessoa diferente. Eu não posso dizer isso porque eu falei, para mim, tanto fazia, não fazia a menor diferença, eu não escolhi ninguém, então não posso reclamar de quem vier a ser eleito. Aproveitando que o senhor comentou sobre o voto nulo e o voto branco, desmistificando aí algumas crenças, antigamente voto nulo e voto branco eram computados de forma diferente. Hoje, como é que eles são computados e de que forma eles podem influenciar o resultado de uma eleição, mesmo considerando que só os votos válidos são computados no final? É exatamente isso, né? Só se conta para finalidades de cálculos e tudo mais os votos válidos. Os votos válidos são aqueles em que a pessoa escolheu alguém para ocupar um determinado cargo, né? Os votos brancos e os votos nulos apenas legitimam o fato da pessoa ter ido votar, mas isso não influencia no resultado. Então, quando nós vamos calcular, por exemplo, qual é o quociente eleitoral para aprovarmos, não é? Para elegermos uma determinada pessoa, um determinado candidato. Então, no caso, por exemplo, só para dar um exemplo, os deputados federais, não é? Nós vamos computar todos os votos válidos, ou seja, aqueles que escolheram algum candidato de um determinado partido. Escolhe um partido X, todos aqueles que votarem um candidato daquele partido X vão dar um resultado, um somatório de votos. Digamos que seja 1.200.000 votos, por exemplo, foram dados para aquele determinado partido. Quando nós dividimos todos os votos válidos do Brasil inteiro pelo número de cadeiras de deputados, que são 513, não é? Nós vamos obter um número, que é o chamado quociente eleitoral. Nós vamos saber, então, quantos votos são necessários para eleger um deputado federal. Então, digamos que nesta conta o resultado seja 300.000 votos. Então, a cada 300.000 votos dados a um determinado partido, esse partido conseguirá uma cadeira. No exemplo que eu dei, esse partido conseguiu 1.200.000 votos, ou seja, 1.200.000 pessoas votaram em alguém daquele partido. Então, ele vai eleger 4 deputados. Quais os deputados? Os 4 mais votados. Os 4 que tiverem mais votos dentro do partido estarão eleitos. É assim que funciona. Então, só se contou para essa finalidade os votos válidos. Os demais votos não foram levados em consideração. Agora, no caso, esses votos válidos, eles são bastante representativos para a contagem no primeiro turno. Então, quanto menor o número de votos válidos, maior o número de votos nulos e brancos, ou abstenções, por exemplo, é mais fácil para um candidato que está em primeiro nas pesquisas, enfim, chegar, né, com uma quantidade de votos válidos menor, ele tem mais chance de ultrapassar os 50%. Sim, no primeiro turno. Por conta dessa divisão. Nesse caso, os votos nulos e brancos, eles têm, de fato, uma grande influência no resultado do processo do pleito, não é, vereador? Eles têm uma influência no aspecto de que eles... Contagem. Exatamente. Deixaram que só aqueles que votassem decidissem. Então, uma quantidade menor de pessoas vai conseguir decidir uma eleição. Se nós estivéssemos pensando na totalidade dos eleitores, para obter a maioria absoluta, seria necessário uma quantidade bastante expressiva de votos. Quando a gente desconsidera os brancos e os nulos, se eles forem em grande quantidade, nós vamos ter uma quantidade de votos bem menor. 50% dessa quantidade de votos é um número bastante reduzido em relação àquele que nós teríamos, não é verdade? Então, só para imaginar,
Nós temos aqui uma quantidade muito grande de eleitores no país. Vamos admitir que a gente tivesse 180 milhões de votos, por exemplo, de pessoas que compareceram para votar. Mas vamos admitir que dessas 180 milhões de pessoas, só 50 milhões escolheram um candidato. Os outros 130 milhões votaram em branco ou votaram nulo. Nós vamos ter que trabalhar, então, esses 50 milhões de votos. Nós vamos ver quem tem a maioria absoluta desses 50 milhões de votos. Nós vamos chegar à conclusão de que se alguém, por exemplo, só para dar um exemplo, fosse 2 candidatos, né? Um que tivesse 26 milhões de votos, ele teria a maioria absoluta daqueles votos considerados válidos, que seriam 50 milhões. Então, 26 milhões de pessoas vão eleger o presidente quando 180 milhões de pessoas compareceram para votar. Então, é uma minoria. Os 26 milhões é uma absoluta minoria, não é uma maioria. Mas nós delegamos a eles a competência para eleger alguém que vai governar a todos nós. Daí a importância de comparecermos, de escolhermos, de votarmos, para que verdadeiramente se tenha uma maioria expressiva, não é?